Olá, muitíssimo bom dia. Vamos começar a nossa reunião com Deus? Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, invocamos o teu precioso nome, Senhor. Clamamos a ti, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, fala conosco, Senhor, nessa leitura. Senhor, perdoa as minhas falhas. Senhor, ativa a nossa consciência mostrando as nossas falhas. Senhor, perdoa as falhas dos meus irmãos. Senhor, nos perdoa, Senhor. Todos nós que nos reunimos aqui diariamente, Senhor, para te encontrar, para te ouvir, nos perdoa, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, me perdoa, Senhor, pelos meus erros, Senhor. Senhor, me arrependo dos meus erros, Senhor. Senhor, cresce mais em mim, Senhor Jesus. Preciso do Senhor. Todos nós aqui estamos buscando o Senhor. Precisamos do Senhor. Senhor, sê conosco, Senhor. Senhor Jesus, nos restaura, Senhor. Nos ressuscita, Senhor. Nos ajuda a te encontrar. Nos ajuda a sermos teus. Senhor Jesus, precisamos de ti, Senhor. Muitíssimo, muitíssimo, muito mais do que imaginamos. Precisamos do Senhor. Senhor, sei com as nossas situações, Senhor, com a nossa família. Senhor, ajuda cada um, Senhor Jesus, com todas as questões que tem para resolver na família, na administração de coisas e pessoas. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores, Senhor. Converte os nossos queridos, os nossos amados que estão no nosso coração, converte a todos eles, Senhor. Senhor Jesus, o tempo se abrevia, Senhor. Queremos alcançar o Senhor agora. Senhor Jesus, Senhor, alcançar o Senhor e junto com os nossos, junto com a nossa família, junto com os que amamos, junto dos irmãos, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor, agora. Senhor Jesus. Fala conosco nessa leitura, Senhor. Amém. Bom dia, queridos. Bom dia, Jana. Não, Dayana. Dayana, bom dia, minha gente. Será que tá tudo bem com o TikTok hoje? Será que o TikTok... Acho que está, né? Então, vamos para... Hoje nós vamos ler o Salmo 69, do 19 até o 36. Vamos ler assim? Bom dia! Vamos ler então, do 19 até o 39. Deixa eu arrumar minha postura aqui, que eu tenho ficado com dor nas costas. Vamos lá. Vamos lá. Oh, Senhor Jesus. Faze que de ti se aproxime a minha alma, redime a minha alma e salva-me dos meus inimigos, pois sabes da vergonha e do infortúnio que me fazem passar. Vergonha e infortúnio os inimigos nos fazem passar. Meu coração se partiu ante tanta humilhação e me sinto gravemente enfermo. Procurei alguém que se compadecesse de mim e me confortasse, mas não encontrei ninguém. Tá vendo aqui? Estamos no Salmo 69, 69, 20. Salmo 69, 20. Meu coração se partiu ante tanta humilhação e me sinto gravemente enfermo. Ó, essa enfermidade aqui, gente, é por causa da humilhação. Meu coração se partiu ante tanta humilhação. Olha isso. E me sinto gravemente enfermo. Procurei alguém que se compadecesse de mim e me confortasse, mas a ninguém encontrei. Olha que interessante. Foi a humilhação que deixou ele doente,
mas na verdade não a humilhação, a falta de fé, né? Então é uma doença que é espiritual, porque ele não se grudou no Senhor e deixou a humilhação adoecê-lo. A humilhação é uma prova, é uma ferramenta de Deus, não é? As provas vêm, o fogo vem. Quem nos batiza com fogo? Quem que batiza com fogo? O Senhor Jesus batiza com fogo. Então a prova vem. Nesse caso aqui, a prova foi uma humilhação. E essa humilhação o adoeceu. Olha só que interessante. O adoeceu, Luciano. A humilhação deixou ele doente, Davi. Mas se nós formos ver a raiz da causa, não é a humilhação. Não é a humilhação, é a situação em que ele se encontrava. Então, ele não viu com olhos espirituais o que estava acontecendo. Então, é aquilo que o Senhor diz: a maldição sem causa não encontra pouso. Então, a humilhação é uma maldição. Por quê? Visa o quê? Visa matar você, né? Humilhação, rejeição, visa matar você, né? E aí aqui encontrou pouso em Davi. Por que que encontrou pouso em Davi? Então, ó, ele está falando aqui, não oculte, na verdade, não é que aconteceu isso com Davi, não, porque isso aqui é uma música. Foi Davi que escreveu essa música. Então é uma música, não é a realidade. Mas para ele escrever isso, ele já teve esse sentimento. Ele não está escrevendo de alguma coisa que ele nunca sentiu, né? E aí ele diz assim, ó, ele vem falando, né, de tanto clamar por socorro, ressecou-se a minha garganta. Então ele está clamando ao Senhor. Eu acho que ele está fazendo essa música aqui, eu acho que ele está fazendo para representar o povo, na verdade, né? O povo. Porque quem vai cantar é o povo, não é? O povo, né? Então ele diz assim, na música ele diz: o meu coração se partiu ante tanta humilhação. Diante de tanta humilhação. Que humilhação é essa? Diante de tanta humilhação. E me sinto gravemente enfermo. Gravemente enfermo. Procurei alguém que se compadecesse de mim e me confortasse, mas não encontrei ninguém. Ficou doente por causa da humilhação. Ao contrário, eles puseram veneno no meu alimento e vinagre me oferecem para mitigar a minha sede. Vamos continuar. Que em retribuição a mesa deles se lhes transforme em armadilha e sua paz em emboscada. Que se lhes escureçam os olhos para que de fato não possam ver. Faze-lhes tremer o corpo sem que haja como cessar. Despeja sobre eles a tua ira justa, que o teu furor ardente os alcance, que sejam destruídos os seus palácios e que fiquem desertas as suas tendas. Pois tem prazer em perseguir a quem tu puniste e acrescentam dor e sofrimento a quem o Senhor feriu. Ele está falando do povo mesmo. Está falando do povo que tem problemas com Deus, né? Obrigada, Nardel. Gente, quem está chegando, ativa aqui o coraçãozinho laranja, tá? E a hora que der 10 mil de coraçõezinhos que vocês mandam, daí eu vou mandar um baú, tá bom? Eu vou mandar um baú quando der 10. Ou quer que mande agora, Leile? Perdi a hora, estou com muita dores de cabeça. Por que, Nardel? Por que, Nardel? Tem causa física essa dor de cabeça? Tem explicação física essa dor de cabeça? Você fez alguma coisa? Hein? Eu ponho já, Leile. Por causa de Esther. Ué, Nardel, que coisa. Vamos terminar de ler o salmo aqui, que eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês.
pois tem prazer em perseguir a quem tu puniste e acrescentam dor e sofrimento a quem o Senhor feriu. Então, essa dor, esse sofrimento é a quem o Senhor feriu. Mas aí ele está dizendo assim, ó, a humilhação partiu o meu coração e me deixou doente, a humilhação. E agora está falando assim, ó, a quem o Senhor feriu. Então, o Senhor feriu como? O Senhor feriu com humilhação, não o Senhor ferindo, mas as ferramentas que ele usou. Essa humilhação aqui é derrota nas guerras, na verdade. Essa humilhação é derrota na guerra. Por isso que ele está dizendo, foi o Senhor que feriu. Então é aquilo mesmo que eu disse. A causa, a raiz de tudo foi a falta de fé, a falta de estar no Senhor, a falta de estar grudadinho no Senhor. Agrega iniquidade à iniquidade deles, para que não mereçam usufruir da tua justiça. Ó, o Senhor faz justiça em mim, me corrigindo, e Davi está dizendo que os outros não se aproveitem disso. Que tenham seus nomes apagados do livro da vida e jamais sejam inscritos entre os justos novamente. Quanto a mim, grande é a minha aflição e a minha dor. Protege-me, ó Deus, a tua salvação há de me elevar acima de qualquer sofrimento. Agora sim. Agora ele está descobrindo o remédio. Agora ele está descobrindo. É ficar acima do sofrimento. Como que a gente fica acima do sofrimento? Indo para lugares mais altos, né? Indo para as regiões onde nós encontramos Deus. Em cânticos, então, louvarei o nome do Eterno, e em meus agradecimentos exaltarei a ti, Senhor. Serei mais agradável ao Senhor do que a mais perfeita oferta de todo o passado. Aleluia! Senhor Jesus. Tá vendo aqui, Senhor Jesus? Isso aqui é o que eu falei para o Igor. Ó, Senhor Jesus. Amados, aqui, ó, no Salmo 69, 31. Olha o que o Senhor diz no Salmo 69, 31. Ele diz assim, ó. Serei mais agradável ao Senhor do que a mais perfeita oferta de todo o passado. Que lindo, né? Obrigada, amadinhos. Ativem o coração laranja, tá bom? Quem tá falando ali é quem? Carlos Alfredo, de Maceió. Moça, com todo respeito a você, mas a humanidade fala todos os dias nessa palavra e não adianta nada. De onde você é, Carlos Alfredo? De onde você é, Carlos Alfredo? Então aqui, gente, é a nossa excelência. É a nossa excelência. Ah, você é de Maceió. Aí veja só, Carlos Alfredo, com todo respeito, Carlos Alfredo, como você diz, observe o que você disse. Olha só. Você mais a humanidade fala todos os dias nessa palavra e não adianta nada. Sabe por que não adianta nada? Porque sou eu e a humanidade falando. Para adiantar tem que ser você falando, Carlos Alberto. E olha como você disse, vocês falam dessa palavra, você vê que não é íntimo seu, não é algo seu, a palavra tem que ser sua. Tem que ser íntimo seu, a palavra é o próprio Deus, Carlos Alfredo. Então, quando ela for sua íntima e não minha e da humanidade, aí você vai ver que adianta sim. Não só adianta, como resolve tudo. É o próprio Senhor na nossa vida.
Então, Carlos Alberto, veja que quando você comenta, você fala de algo distante de você. Não pode estar distante de você. Tem que estar dentro de você. Entende? Por isso que não adianta nada. Por isso que não adianta nada, porque está longe de você. Você conhece só de ouvir falar. Você tem que conhecer de ser amigo, de estar junto de você. A palavra é o próprio Senhor. Então procure irmãos para você ter comunhão. Procure irmãos onde você se sente bem. Visite lugares e veja onde você se sente bem. Lá você vai ver o Espírito agir na sua vida. Você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, Carlos Alfredo? Você já perguntou, Carlos Alfredo, para o Senhor Jesus se Ele quer você? Perguntou para Ele já? Vai que Ele quer, né? Nós tivemos essa graça, essa honra de sermos aceitos pelo Senhor. Será que você não conseguiria também? Nós podemos clamar a Ele para que Ele aceite você. Você gostaria, Carlos Alfredo? Cadê o Carlos Alfredo? Vamos continuar então. Então, amados, aqui ó, no Salmo 69, 31, está dizendo assim, ó: serei mais agradável ao Senhor do que a mais perfeita oferta de todo o passado. Isso é a minha excelência hoje. A minha excelência hoje. Hoje, né? O meu filho fala assim, eu falo para ele, como que foi o trabalho? Ele fala assim, trabalhei muito bem, assim assado, né? Aí quando é no outro dia, eu falo para ele, apresente a sua excelência de hoje, não a de ontem, a de hoje. Se você foi excelente ontem, hoje deve ter havido alguma evolução, porque a excelência de hoje não pode ser a mesma de ontem, né? Como eu falei para vocês, cada vez que eu leio a Bíblia, eu enxergo coisas que eu nunca enxerguei. Não é incrível isso? Não é incrível isso, gente? Alegrar-se-ão os humildes e animar-se-ão os corações dos que buscam a Deus. Olha aí, Carlos Alberto. Cadê o Carlos Alberto? Sumiu? Sumiu o Carlos Alberto? Senhor Jesus. O que foi feito do Carlos Alberto, Senhor Jesus? É cada coisa incrível, né, gente, que acontece. Hein, Senhor? Alegrar-se-ão os humildes e animar-se-ão os corações dos que buscam a Deus. Essa palavra não foi feita por homens. Ah, tá. Então agora está explicado, Carlos Alberto. Está explicado por que as coisas não acontecem com você. É porque o Senhor Jesus ainda não chamou você pelo nome. Falta-lhe o arrependimento. Quando você se arrepender da sua condição, quando você enxergar a sua condição, aí volte aqui. Aí nós vamos clamar ao Senhor, nos humilhar na presença do Senhor, clamando ao Senhor, para que o Senhor aceite você, para que o Senhor dê uma chance para você. Assim como Ele fez conosco. Alguém clamou e se humilhou diante do Senhor por nós. E olha que coisa incrível, o Senhor nos aceitou. O Senhor nos aceitou, Carlos Alfredo. Então, Carlinhos Alfredo de Maceió, arrependa-se da sua condição, veja o quanto você está aquém do que Deus requer, e aí sim, aí nós vamos clamar e nos humilhar. Senhor, aceita Ele, Senhor, aceita o Carlos Alfredo, Senhor, aceita Ele, Senhor, aceita Ele, Senhor. Aceita Ele, conserta Ele, ajuda Ele, como o Senhor fez com a gente, Senhor. Entende? Sim, você é casado com uma evangélica, mas você precisa ver a sua questão. Você não tem que olhar para ela, você tem que olhar para si, né? Vamos continuar, então. Eu tenho certeza que você tem muitas críticas e julgamentos contra sua esposa. Não é verdade?
mas você tem que ver as questões de críticas e julgamentos que o Senhor tem sobre você, né? Porque é com você que ele está falando, não é com a sua esposa. Então, quando o Senhor aceitar você, se ele aceitar você, se houver alguém se humilhando e clamando por você, e o Senhor vir a aceitar você, aí sim, aí você poderá corrigir os outros depois que você tirar a trave do seu olho. São mistérios do mundo espiritual. Mas não é como dizem, não, viu, Carlos Alberto? Ah, Carlos Alberto aceita Jesus? Não, infelizmente não é assim. É o Senhor do universo, que tem que aceitar você. Tem que ter alguém se humilhando e clamando muito para o Senhor ter misericórdia e aceitar você. Assim como aconteceu com cada um de nós, que fomos chamados pelo nome, porque o Senhor nos quis, né? A gente pode ver se o Senhor quer você também, né? Vai que ele quer, é uma grande oportunidade, não é verdade? Então vamos continuar. Estamos no Salmo 69 e 33. Porquanto todos verão que Deus ouve os necessitados e não despreza os alquebrados. Tá vendo, Carlos Alberto? Tem que estar alquebrado. Falta-lhe isso, estar alquebrado. Coração contrito, né? Apertado, esmagado, reconhecendo a minha condição, não a da minha esposa. Eu não sou a minha esposa. Eu não sou a minha esposa. É a minha condição. Tchau, Carlos Alberto. Vai com Deus, foi o suficiente. O Senhor vai falar bastante no seu coquinho. Esperamos você aqui de volta, tá bom? Fica com Deus. Então vamos lá. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá, e haverá habitantes que a herdarão. A descendência de seus servos receberá em herança, e os que amam o seu nome farão nela a sua morada. Trabalhar com excelência. Irmãozinhos amados, vamos para Provérbios, depois eu quero ter uma palavrinha rápida com vocês. Nós vamos ler Provérbios 12, 2 e 3. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidades está sob a condenação do Senhor. Vê, sempre tem dois personagens, né? Então, ou você é o homem bom, ou você é o mal. Um dos dois. Vamos ver no qual aqui, cada um de nós veja no qual se encaixa. No qual se encaixa. Diz aqui, o homem bom obtém favor do Senhor. Você vem obtendo favor do Senhor? Vem? Deus está respondendo às suas orações? Você sente Deus agindo na sua vida? Nos detalhes você vê Deus? Se não, você está sob a condenação do Senhor? Como que eu sei se eu estou debaixo da condenação do Senhor? Ele está dizendo aqui, porque engendra malignidades. Engendrar é arquitetar, né? Arquitetar o quê? Malignidades, maldades, né? Então, veja, analise o seu coração e veja, porque estar debaixo da condenação do Senhor não é nada bom. Nada mesmo bom, né? A grandeza da escolha divina. Eu vou esperar mais um pouquinho, tá? Vamos ler Deuteronômio 4, a partir do 32. Deuteronômio 4, a partir do 32. Rondinelli não chegou aí? Ele falou que ia pegar a conta de uma amiga. Ele não chegou aí, gente, o Rondinelli? Acho que não, né? Leile, consegui pôr você como moderadora agora. Então, vamos lá. Deuteronômio 4, 32. Né? Questiona, pois,
os tempos passados que te precederam. Então aqui ainda é Moisés falando com o povo, recapitulando, relembrando tudo com o povo, né, Moisés, porque ele vai partir e Josué está observando, Josué está aprendendo. Não agora, né? Josué já vem aprendendo faz tempo. Esse aqui é o arremate, o TCC de Josué, né? Questiona, pois, os tempos passados que te precederam, ó Israel, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, de um lado ao outro do céu, se já aconteceu algo tão grandioso ou já se ouviu algo semelhante. Existe um povo que tenha ouvido a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como tu a ouviste, e que tenha permanecido vivo? Do meio de um fogo, não, né? Leila? Do meio de um fogo, não, mas pode ser que de outra maneira, sim, né? Ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo o que Yahvé, o Senhor teu Deus, realizou no Egito em vosso favor diante dos vossos olhos? Foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso, para que você soubesse, Israel, que Yahvé é Deus, o único, e além dele não existe nenhum outro. Interessante, né, que o povo de Ismael, que chama o Eterno de Alá, eles têm tanto cuidado, né, com as coisas. E aqui está dizendo assim, ó, foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso para que soubesse que Yahvé é Deus, para que soubesse que Yahvé é o único. Olha só, para saber que ele é o único. Por quê? Porque está vindo do Egito. Está vindo do Egito lá, está vindo de uma cultura completamente contrária ao que Deus quer, né? Lá tem muitos falsos deuses, né? Então Ismael pode ter sido criado de uma maneira diferente, né? Embora Abigail era o quê? Egípcia, não era? Abigail também era egípcia, né? Mas a gente não sabe há quanto tempo Abigail estava com Abraão. Será que é desde menininha, Abigail? Será que Abigail não foi pega escrava desde pequenininha, desde menininha? Por causa das guerras? Será que não foram nas guerras? Não sei, gente. Não sei a história de Abigail. Então, Abigail pode não ter dentro dela essas incrustações do Egito aí, né? Deve ter sido criada por Sara e Abraão. Não é verdade? Quantos anos tinha Abigail quando teve Ismael? Quantos anos ela tinha? Tem como ver no Google aí, gente? Quantos anos tinha Abigail? É Abigail, né? Abigail. Quantos anos tinha Abigail quando teve Ismael? Alguém vê no Google para nós, por favor? Do céu ele fez com que ouvisses a voz do Senhor, a sua voz, para te disciplinar. Na terra ele te levou a contemplar o seu grande poder nas chamas. E ouviste claramente as suas palavras vindas do meio do fogo. Ó, aqui dá pra gente ver que a King James tem sim uns erros de correção, né? Aqui, por exemplo, tá falando, ó, ver o seu grande poder na chamas. Faltou o S. Então tem uns erros. Agar, exatamente. Eu tô falando Abigail, tá estranho. Eu tô falando Abigail e tá soando estranho. É Agar, sim. Veja, por favor, quantos anos tinha Agar quando Ismael nasceu. Ai, ai, ai. E porque ele muito amou a teus pais e depois deles escolheu a sua descendência, ele próprio te fez sair do Egito por meio de sua excelsa presença e de seu magnífico poder. Expulsou nações maiores e mais fortes de diante de ti, com o propósito de fazer você adentrar e tomar posse como herança da terra que fora delas, como hoje se verifica. Portanto, reconhece neste dia e reflete em teu coração. Yahvé é o único Deus, tanto nos mais altos céus, como aqui embaixo na terra. Não há nenhum outro.
Oi, Orenilda linda! Obedeça, pois, os seus preceitos e mandamentos que eu hoje te ordeno, a fim de que tudo corra bem a ti e aos teus filhos, muito depois de ti, e para que prolongues teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te concede para todo sempre. Às vezes eu fico pensando que Ismael está adiantado, porque Ismael não ficou 430 anos no Egito, né? Oh, misericórdia! E Moisés separou 3 cidades. O problema de Ismael é que Ismael não tem o Senhor Jesus. Ismael não tem o Senhor Jesus. No entanto, para os muçulmanos, o Senhor Jesus vai voltar. Vocês sabiam disso? Que é a volta do Senhor Jesus que vai trazer o fim do mundo? O único problema que tem deles lá é que tem nos nossos irmãos muçulmanos, o único problema é que eles não creem que o Senhor Jesus é Deus. Para eles é um grande profeta, é um profeta muitíssimo importante. E que esse profeta realmente vai voltar, Alá vai mandar esse profeta de volta. Esse profeta, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente sabe, ele vai voltar com o exército, tudo, vai trazer o fim, isso, aquilo, vai começar novo céu, nova terra, tudo. Só que para eles, Jesus não é o Senhor, é um grande profeta apenas. Mas eu não sabia que eles criam no Senhor Jesus, mas não como filho de Deus, não como Messias. Que coisa, né? Eles estão então na mesma condição dos judeus, pelo que eu entendi. Eles creem até nos milagres, exatamente. Eles amam o Senhor Jesus. Só que como profeta, não como filho de Deus, não como o próprio, sendo o próprio Alá. Para eles não é o próprio Alá, né? E Moisés separou 3 cidades no outro lado do Jordão, na parte leste, para onde poderia fugir e se abrigar quem houvesse matado uma pessoa por acidente, sem querer ou com intenção deliberada de matar. Sim, porque não creem que o verbo se fez carne, exatamente, Eloi. É Eloi ou é Eloi? Se não creem que o verbo se fez carne, isso se torna um problema, com certeza. Mas eu fiquei impressionada. Eu achava que para eles o Senhor Jesus fosse algo rejeitado. Não é. Neste caso, o homicida perseguido poderia salvar a própria vida refugiando-se em uma daquelas cidades. Sendo assim, as cidades escolhidas foram Bezer, no planalto do deserto, destinada à tribo de Ruben. Aqui ele está falando das cidades refúgio, né? Que é para a pessoa correr quando ela assassina alguém, comete um erro grave, é para ela correr para essa cidade para aguardar julgamento. Não é para correr lá e estar livre do que fez. É para correr para lá para aguardar julgamento, para que o vingador não a mate fora dessa cidade refúgio. Então veja bem, nessa cidade refúgio o vingador está proibido de entrar. Então esse vingador aqui, gente, é um ser vivo também, né? Que encontrou essa legalidade e quer matar, porque há legalidade para matar. Não é necessariamente um parente da pessoa que morreu, ou uma pessoa que está sofrendo muito pela morte do outro, mas é o vingador. Então esse vingador, ele quer se aproveitar da legalidade que a pessoa deu e quer matar essa pessoa, né? O nome da mãe de Ismael se chamava Agar e não Abigail. Obrigada, José Mujolo. E quantos anos ela tinha, José? Agar tinha quantos anos quando nasceu Ismael? Sendo assim, as cidades escolhidas foram essas. Então, para Ruben foi Bezer, Ramote para Gade e Gola para Manassés. Então, a gente está vendo que cada tribo vai ter uma cidade refúgio. Essas 3 tribos, elas estão ficando antes do Jordão. Canaã e depois do Jordão, elas estão ficando antes do Jordão. E aí, para cada uma delas, o Senhor não, né? Moisés está dando uma cidade refúgio. Para Ruben é Bezer, para Gade é Ramote e para Manassés a meia tribo de Manassés. Manassés é filho de José, então seria a tribo de José. Ó aqui, ó aqui o problema que Jacó criou aqui, ó. Era para ser a tribo de José,
que Jacó fez? Jacó chamou os dois para serem filhos dele, tirou de José. Tirou de José, não são mais seus filhos, são meus. Pegou para si, contrariando José. José ficou sem tribo. Vai lá, santinha de Deus, Sil, vai com Deus. José ficou sem tribo, porque eu acho que Jacó pensou a tribo de José, de certo, é o Egito. O que será que passava na cabeça de Jacó, né? Então aí Jacó, Agar, mãe de Ismael. Eu quero saber quantos anos tinha Agar. Quero saber isso, quantos anos tinha Agar quando Ismael nasceu. Com certeza era jovem, né? Então, a tribo de Manassés, meia tribo de Manassés, porque a tribo de José, Jacó dividiu metade para Manassés, metade para Efraim, porque ele pegou para si esses dois meninos. Então ele ficou com 13 tribos. Por que Jacó fez isso, gente? Ele ficou com 13 tribos. A tribo de José ele dividiu em Manassés e Efraim. E não tem tribo de José. Vocês já viram tribo de José? A tribo de José? Não tem tribo de José. Tem meia tribo de Manassés, meia tribo de Efraim. Não tem tribo de José. Isso é coisa de Jacó. Então, ó o problema que já deu aqui, ó. Ó o problema que já deu aqui, ó. Ele pegou e deixou Manassés para lá e Efraim para cá. Manassés vai ficar para antes do Jordão e Efraim vai ficar para depois do Jordão. Culpa de Sara, que não soube esperar, criou-se a guerra santa. Mas não é disso que a gente está falando, não, viu? Então vamos lá. Então vamos lá. Esta, portanto, é a Torá, a lei que Moisés apresentou a todos os filhos de Israel. Estes são os mandamentos, preceitos, doutrinas e ordens que Moisés transmitiu como leis para os israelitas quando saíram do Egito, certo? Estavam, pois, do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, o rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e seus filhos, Moisés e os filhos de Israel, derrotaram quando deixaram o Egito. Eles tomaram posse da terra dele e também conquistaram as terras de Og, rei de Bazã, os dois reis amorreus que habitavam a leste do Jordão. Essas terras estendiam-se desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon, e incluía toda a região da planície a Arabá, no lado oriental do Jordão, até o Mar Morto, abaixo das vertentes da colina, as encostas do Monte Pisga, no leste. Ó Senhor Jesus, eles tomaram posse da terra. Então aqui você vê que em nenhum momento diz que é o Senhor que mandou, né? Eles ficarem lá, né? Olá! Vamos agora para Deuteronômio 5, tá? Vamos começar agora Deuteronômio 5. Deuteronômio 5. Não aparece no Google quantos anos tinha a Agar? Não aparece? Deuteronômio 5. Então Ismael mandou... Ismael, tô com tanto Ismael na minha cabeça, gente. Moisés, tá? Não encontrou? Mas com certeza Agar era jovem, né, gente? Com certeza Agar era jovem. A Sara tinha 80, né? Por aí. Agar era jovem, com certeza. O que eu quero dizer com isso é que Agar foi criada no meio de Abraão. Criada por Abraão, praticamente, né? Criada por Sara, na verdade, né? Porque ela é escrava de Sara. Então ela foi criada ali, ela foi criada nessa cultura, na cultura abraâmica e não na cultura egípcia. Por isso que eu penso, será que Ismael não se adiantou na questão espiritual? Porque ele não ficou 430 anos preso no Egito, absorvendo toda a cultura egípcia.
né? Porque quando ela foi embora para um lugar, ela foi embora para um lugar que não era o Egito. Não é verdade? Ela não, ela era egípcia. Ela até fala, né, que ela tinha outros deuses, né? Ela cultuava outros deuses. Mas não tem impregnada a cultura egípcia como saímos nós do Egito, a ponto do Senhor dar tanta lei para nos limpar daquela cultura lá, né? Ela tinha sim, fala que ela tinha, mas eu acho que ela foi criada por Abraão, por Sara, né? Ela devia ter quantos anos ali? Quantos anos vocês acham que tinha a Agar quando ela ganhou Ismael? Quantos anos vocês acham? Uns 20, será? Fazia quanto tempo que ela era escrava? 16, por aí, né? Por aí. Então Moisés mandou que todo o povo de Israel se reunisse e proclamou assim: Ouve, ó Israel, os decretos e as leis que hoje comunico aos seus ouvidos. Vós os aprendereis e buscareis aplicá-los à vida prática diária. Ó. Vida prática diária. Vida prática diária. Então a Bíblia é para nossa vida prática diária, né? E Yahvé, nosso Deus, estabeleceu conosco uma aliança no Monte Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez uma aliança, mas sim conosco, com todas as pessoas que neste dia estão presentes aqui nessa assembleia, os que estão vivos. Do mesmo jeito que o Senhor fala a Bíblia para nós, né, Gessi? Do mesmo jeito que o Senhor fala a Bíblia para nós, o Senhor está falando a Bíblia para quem? É como Moisés está dizendo aqui, ó. É com vocês que estão aqui agora que o Senhor está falando, não é com os outros, né? Com todas as pessoas que neste dia estão presentes aqui na Assembleia, com todos os que estão vivos aqui, é com vocês que o Senhor está falando, né? E Yahvé falou com vocês face a face, sua voz se projetou no meio das chamas, no monte. Vou guardar isso aqui. Deuteronômio 5, 3. O Senhor fala com os presentes e não com os ausentes, como a gente gostaria. E Yahvé falou com vocês face a face, sua voz se projetou no meio das chamas no monte. Naquela época, eu fui colocado entre o Senhor e vocês, a fim de anunciar para vocês a palavra de Yahvé, pois vocês ficaram com medo do fogo e não subiram a montanha. Foi quando ele nos disse: Eu sou Yahvé, o seu Deus, aquele que te libertou e fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, de nada. Nada. De nada, Eunice, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, no céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Peraí, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou embaixo das águas. Não farás para ti nenhum ídolo. O ídolo não é fará um ídolo que lembre Deus. Gente, é qualquer ídolo mesmo, né, Flavinha? Gente, o Senhor, ele quer deixar claríssimo isso, como água cristalina. Não é para ter ídolo de maneira alguma, nem que lembre alguma coisa do céu, nem que lembre alguma coisa da terra, nem que lembre alguma coisa debaixo das águas. Não é para ter ídolo algum. Ontem o Senhor nos explicou que um ídolo, né, é aquilo que ocupa o lugar de Deus. O tempo que era para Deus está sendo com o ídolo, né? Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto. Qualquer tipo de culto. E o que é um culto?
O que é um culto? O que Paulo nos explicou sobre culto? Paulo disse: apresentei vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto mais racional. Então, o que é o culto? É apresentar-se àquilo, dedicar-se àquilo, dar tempo àquilo. Então, quando Paulo diz apresente-se a Deus como seu culto mais racional, é o quê? Fica com Deus, fale com Deus, dedique tempo a Deus. E aqui está falando nenhum tipo de culto para os deuses. Então, gente, retomando o que o Senhor falou ontem, é aquilo, ídolo, é aquilo que me faz dizer assim: Senhor, espera lá fora, e fecha a porta. Espera lá fora, Senhor, que eu vou ter uma conversa aqui que o Senhor não pode participar. Toda vez que você precisar fazer isso, você está diante de seu ídolo, coisa que o Senhor não pode participar, coisa que o Senhor tem que esperar lá fora. Compreendem? Então, gente, não é imagem. Aqui o Senhor fala imagem, mas o Senhor está dizendo qualquer coisa. Gente, eles não tinham lá as coisas que a gente tem hoje. Eles tinham o quê? Eles tinham areia, céu, a tenda, os animais. Eles não tinham televisão, eles não tinham celular, eles não tinham as cidades com tudo que as cidades oferecem. Eles não tinham a internet. Compreende? Nem livros eles tinham, nem rolos eles tinham. Entende? E nós temos muitos mais ídolos do que eles. Com muito custo eles fizeram um ídolo, o bezerro de ouro. E nós, que temos milhares, trilhões de ídolos hoje em dia. E aumenta cada dia mais. Então, o ídolo é aquilo que tira-nos da presença de Deus. Nós temos que dizer: Senhor, espera lá fora, porque eu estou fazendo uma coisa que o Senhor não pode, participar. É isso que eu estou falando, Pedro. É quando o Senhor não pode participar daquilo que você está fazendo. Isso é um ídolo, né? Deu para compreender? Porquanto eu, o eterno Deus, sou zeloso, castigo os filhos pelo pecado dos seus pais até a terceira, quarta geração daqueles que me desprezam. Ó, castigo os filhos pelo pecado dos pais. Vai, Marinete, com Deus. Castiga os filhos pelo pecado dos pais. Por quê? Porque os pais ensinaram esse pecado aos filhos. Os pais ensinaram os seus pecados aos filhos. Por isso que o Senhor disse: eu castigo os filhos por causa do pecado do pai, porque o pai transmitiu, ensinou. O pai ensinou o pecado para o filho. O filho continua na prática desse pecado, né? Por exemplo, vamos dizer, um pai que cultua um ídolo, ele ensina o filho a cultuar aquele ídolo. E o filho continua, né? Obrigada, Michelinha. Obrigada, amor, por compartilhar. Muito obrigada. Isso nos ajuda muitíssimo. Obrigada. Compartilhem também, gente, e mandem corações. Esse é o trabalhinho de vocês aqui na live. Compartilhar e mandar corações, né? Obrigada, amor. Esse compartilhar vale muito mais do que presentes. Eu fico muito mais feliz quando vocês compartilham do que quando mandam presentes, porque quando compartilham, vocês trazem os verdadeiros tesouros para cá, que são vidas, pessoas, almas. Quando vocês mandam presentes, são apenas moedinhas, apenas um carinho para nos ungir para a morte. Mas quando vocês compartilham e mandam corações, aí vocês trazem o verdadeiro tesouro, vocês trazem pessoas, né? Contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Tá vendo? Até a 1000ª geração. Por quê? Porque o Senhor honra. Quando a gente fala para o Senhor, para o filhinho nosso, né? Então aqui ele está falando assim duas coisas, né? Ele está falando assim, ó. Quando você ensina para o seu filho sobre um ídolo, o seu filho permanece nesse pecado, eu visito até a 4ª geração. Então não demora mais do que 4 gerações para o Senhor converter um. O Senhor não suporta mais que 4 gerações no pecado,
né? Eu, por exemplo, a minha avó da congregação cristã já nos trouxe a herança, né? A aliança de Deus, né? Mas para cima dela eu perguntava, ela dizia que não era da igreja. Então quer dizer, o Senhor quebrou, né? Agora ele está dizendo aqui, olha que maravilhoso, gente. Quando você ensina para o seu filhinho, obrigada Marinete linda, achei que você ia trabalhar, ia sair. Quando você ensina para o seu filhinho, o Senhor honra isso até 1000 gerações para frente, porque é o próprio Senhor que preserva essa sementinha. O próprio Senhor preserva a semente, né? Então, por isso que o Senhor diz assim, se você ensinar para o seu filho quando ele é pequenininho, mesmo depois de grande, ele não vai se esquecer. Mesmo velho, ele não vai se esquecer. Porque o Senhor põe o Espírito fica pairando sobre essa sementinha. O Senhor protege, né? O Espírito paira protegendo. Não é verdade? Até a hora que o Espírito vai poder entrar. Não entrou ainda, mas está protegendo. Por quê? Porque há alguém orando por aquela pessoa, o Espírito fica pairado em cima, protegendo. Até a hora que ele entra. Porque é ele mesmo que convence, né? Ele que paira em cima e é ele que vai agindo ali, vai agindo. Eu quero entrar logo. Quero entrar logo. É ele mesmo que vai agindo até a hora que ele entra. Então, por isso é muitíssimo importante a gente orar pelas pessoas, né? O Espírito paira sobre as pessoas que nós oramos, né? Há uma proteção sobre essas pessoas, né? Agora, e nós? E nós? Onde é que está a nossa proteção? A nossa proteção é um anjo que o Senhor destacou para andar com cada um de nós, né? O anjo do Senhor habita ao redor daqueles que o amam e os livra. Então, para nós há um destacamento especial de um anjo, o anjo do Senhor, né? Por quê? Porque nós somos visados espiritualmente por seres espirituais, né? Somos alvo de seres espirituais. Então, é esse anjo que nos protege dessas questões espirituais. Guerreia em nosso favor. Esse anjo, né? Vocês se lembram lá de... vocês se lembram lá de Pedro, quando Pedro estava na prisão, e aí Pedro foi liberto. Aí Pedro correu lá para casa, né? Aí Pedro falou, lá bateu na porta. Daí o que o pessoal que estava lá dentro falou? A gente achou que era o anjo de Pedro. O anjo de Pedro. Não achamos que era Pedro, achamos que era o anjo de Pedro. Não é incrível isso? Aisha, tem que renovar sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a palavra que lava sua mente. Precisa da palavra. Não tem como você tirar os pensamentos que você não quer. Você tem que colocar os pensamentos bons. Você tem que encher dos pensamentos bons. Assim os pensamentos ruins saem. É como você pegar um copo e deixar debaixo de uma torneira. A água vai ficar constantemente entrando e todas as impurezas vão saindo. A toxicidade, ela não tem como você raspar ela e tirar. Você tem que acrescentar aquilo que é bom para que o que é ruim saia. Entende? Que nem eu sou nutricionista. Então, quando eu atendia clínica, a pessoa falava assim, eu não consigo parar de comer porcaria. Nunca falei para a pessoa parar de comer porcaria. Eu falei para a pessoa, vamos acrescentar. Eu sou uma nutricionista doida. Você vai gostar de mim. Eu sou pior que você. Você vai comer mais do que você comia antes e você vai emagrecer. Como que é isso? Você não vai, nesse primeiro momento, você não vai deixar de comer as porcarias que você come. Você vai acrescentar o que eu vou te dizer. Aí eu falava, o que você come no café da manhã? No café da manhã eu como um pão francês com bastante queijo e com bacon, digamos, né? E tomo um copo de refri, digamos, tá? Uma coisa doida, digamos. Aí eu dizia para a pessoa, muito bem, continue nessa prática. Mas você vai acrescentar uma banana, uma fatia de mamão com granola
e vai acrescentar um copo de suco de laranja. Então esse vai ser o seu pedágio. Primeiro você vai comer o que você precisa comer. Depois você vai comer o que você gosta de comer, né? Aí as pessoas saem dizendo, eu não aguento comer tudo que a Idelma manda. Graças a Deus, sempre deu certo. Então, Aisha, você vai acrescentar, certo, amor? Então, vamos lá. E é isso que vai limpando, isso que vai limpando. Não, você não consegue, pela força do seu braço, tirar o que está errado. Você tem que acrescentar o que é correto, né? Que é a palavra, tá? Comer a palavra. Não tomarás em vão o nome do Senhor, seu Deus, o nome de Yahvé, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que usar o seu nome sem o devido respeito. Guardarás o dia do sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles cumprirás todos os seus afazeres. O 7º dia, porém, é o sábado, o dia Yahvé teu Deus. Nesse dia não farás obra ou trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou tua serva, nem o teu boi, teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver vivendo em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então aqui, gente, a importância do sábado é por quê? Porque eles não tinham o Senhor dentro deles, eles não tinham o Espírito dentro deles, então eles tinham que parar tudo e ir lá onde estava o Espírito. Onde que estava o Espírito? No tabernáculo. Então o sábado era dia de ficar lá, né? Ali na frente da tenda do encontro, porque é ali que o Senhor estava. Então era para ficar lá com o Senhor. E hoje? Hoje nós temos o Espírito dentro de nós. Hoje nós dedicamos todos os dias, todo dia é sábado agora, tá? Todo dia é sábado. O Senhor nos deu a liberdade de administrar o nosso tempo. Porque o Espírito está dentro de nós. A gente não precisa parar tudo para falar com o Senhor. O Senhor está dentro, eu não preciso ir lá. O Senhor não está lá, o Senhor está aqui. O que o Senhor falou para aquela mulher do poço? O que ele falou para aquela mulher do poço, no Cananeia? O que o Senhor falou? Ela falou assim, aonde que é para adorar? Os judeus falam que é para adorar em tal lugar. Os cananeus falam que é para adorar em tal lugar. Onde que é para adorar? E o que o Senhor falou? O Senhor falou, vai chegar um tempo em que não vais adorar nem lá nem cá. Vais adorar nesse templo aqui. Né? Em espírito e em verdade. É em espírito, dentro e fora. A realidade, a verdade e a realidade acompanha o espírito, né? Então não é só de boca. É em espírito e em verdade, não é só teoria, é a vida prática também, né? Recorda que foste escravo na terra do Egito e que Yahvé teu Deus te libertou e te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Eterno teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. Ó Senhor Jesus, recorda que você foi escravo na terra do Egito e que Yahvé teu Deus te libertou e te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Eterno teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. Por quê? Para ficar com ele, para conversar sobre isso. A história que eles têm é essa de Israel, do Egito. É para conversar com o Senhor. Isso é dedicar tempo ao Senhor para conversar com ele. Não tem como conversar com o Senhor cuidando das ovelhas. O Senhor não está lá. Não tem como conversar com ele não está lá, né? Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor, o teu Deus, a fim de que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que Yahvé teu Deus te concede. Então, quer dizer, para ir tudo bem tem que honrar pai e mãe, senão não vai bem. Não vai assassinar, não vai cometer adultério. Adultério, vocês entenderam bem o que é? Se você se separou e casou de novo, você está em adultério. Mas isso precisa ser corrigido? Fale com o Senhor, eu não sei. Fale com o Senhor. Converse com o Senhor a respeito disso. O que é um casamento? O seu primeiro casamento é aquele que aconteceu quando o homem deixou o pai e a mãe e disse, vou morar com esta mulher.
E ali ele começou um novo núcleo, ali ele passou a ser a autoridade naquele núcleo, Deus passou a estar com ele. Esse é o primeiro casamento. A partir daí, tudo que aconteceu é adultério. Então, pegue a sua questão e fale com o Senhor a respeito dela, né? Não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás para ti a casa do teu próximo. Nem o seu campo, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem bem algum que pertença ao teu próximo. Estas palavras proclamou Yahvé a toda a sua congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, com alta e poderosa voz, e nada mais acrescentou. Então, tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, as entregou a mim. Contudo, quando ouviu a voz que vinha do meio das trevas, enquanto a montanha ardia em chamas, aproximasse de mim com todos os chefes de vossas tribos e demais anciãos e autoridades. Olha só de onde vinha a voz. Do meio das trevas. Do meio das trevas. E suplicaste, eis que Yahvé, nosso Deus, nos revelou sua glória e sua grandeza, e nós ouvimos claramente a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao ser humano sem que este deixe de viver. Mas houve um limite, não podia ultrapassar aquele limite. E hoje tem limite? Hoje não tem limite. Hoje não tem limite. Hoje o Senhor fala conosco claramente, né, Crislaine? E agora, por que iríamos morrer? Estas grandes chamas vão nos devorar. Se continuarmos a ouvir a voz de Yahvé, nosso Deus, nós vamos perecer. Em verdade, que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproxima-te, pois, tu, Moisés, para ouvir tudo o que Yahvé, nosso Deus, tem a dizer. Tu nos dirás tudo o que o Eterno, nosso Senhor, te comunicar. Nós ouviremos atentamente e obedeceremos. Yahvé compreendeu bem o sentido de suas palavras quando falou comigo e me disse: ouvi perfeitamente as palavras que este povo te dirigiu, falaram com sabedoria e justiça. Como seria bom se eles sempre pensassem desta maneira, se tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Vai, portanto, e diz a eles que podem voltar às suas tendas. Tu, porém, permanece aqui comigo, para que eu te diga todos os mandamentos, os decretos e as doutrinas que lhes ensinarás, a fim de que os pratiquem na terra que eu dou a eles como propriedade. Sendo assim, tendes todo o zelo para agirdes conforme vos ordenou Yahvé vosso Deus, não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que Yahvé vosso Deus vos orientou, para que você viva. Por isso muitos estão mortos. Tá lá no culto, morto. Tá mortinho lá no culto. Sendo, portanto, felizes e prolongando os vossos dias na terra que é a vez de tomar posse. Então, o Senhor nos fez para sermos felizes, não para sermos tristes. O nosso normal é feliz, mas nós temos momentos de prova. Nos momentos de prova, nós temos que agradecer ao Senhor também, ficar felizes pelas provas também, porque as provas são treinamento para nós. O Senhor está nos treinando. No entanto, ser feliz não é ficar dando risada igual bobo. Ser feliz não é ficar dando risada igual bobo. Ser feliz é ser consciente de quem é o Senhor Jesus e como Ele age na minha vida, é ver a mão dEle na minha vida. Isso é ser feliz, é saber em quem eu creio e como Ele olha para mim. Isso é ser feliz, é ter essa plena confiança de que estarei no reino com o Senhor. Né, Dri? Né, Dri? Não é ficar dando risada feito bobo.
Ser feliz é ser consciente. Eu sei muito bem onde estou, qual é o meu lugar e sei quem é meu comandante, né? Tristes são aqueles que o Senhor disse, eles são como ovelhas que não têm pastor. São como ovelhas que não têm pastor. Isso que é triste. Estão lá dando risada, lá feito uns bocó. E esses são os tristes. Que tristeza, né? O Senhor mesmo olhou para Jerusalém e se entristeceu profundamente. O Senhor disse, né? O Senhor disse assim: ah, Jerusalém, 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 quantas vezes quis colocar você para debaixo das minhas asas e você recusou. O Senhor ficou profundamente triste porque pareciam ovelhas que não tinham pastor. E estão lá dando risada, né? Caminhando para a morte e rindo. Oh, Senhor Jesus. Então vamos até aqui, vamos para o Novo Testamento, tá? Agora é a hora da gente clicar na tela e chamar as pessoas. Põe o dedinho na tela, põe o dedinho na tela, segura o dedinho na tela, põe o dedinho na tela, segura o dedinho na tela. Vai aparecer um monte de gente. Aí você vai mandando, ó, enviar, enviar, enviar para todas as pessoas que aparecerem aí. Enviar, 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 enviar. Vai mandando para todas as pessoas que aparecerem aí. Enviar, 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 enviar. Porque assim o TikTok traz as pessoas para cá, não é verdade? Enquanto vocês fazem isso, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Amados, eu tenho falado para vocês o seguinte, que nós somos filhos e nascemos, né? Comemos a palavra, crescemos, nos tornamos filhos maduros. E desses filhos maduros, nós dizemos para o Senhor, Senhor, quero trabalhar para Ti, Senhor. Quero ser um servo, né? Não quero ser só filho, quero ser servo também. Vocês estão ouvindo, né? E aí eu tenho batido muito na tecla com vocês que vocês devem ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia para servir, né? No entanto, o Senhor me corrigiu essa madrugada. O Senhor me corrigiu. Eu estou abatida com a correção do Senhor, né? Por isso que eu estou dizendo, né? Ser feliz é ver que o Senhor está na sua vida, né? Essa madrugada o Senhor me corrigiu. Essa madrugada eu tive um sonho. Passei a madrugada em sofrimento nesse sonho, né? Então, nesse sonho, eu estava numa casa que fica num mato, né? Tem uma estrada de terra. E aí, nesse mato, um mato mesmo, uma floresta, né? Tinha uma pessoa dos nossos, né? Quando eu cheguei lá, essa pessoa já não estava mais entre nós, os da casa, né? Quando eu cheguei nesse lugar, essa pessoa não estava mais entre os da casa. A pessoa estava no mato, né? E essa pessoa era muito perseguida no mato. Haviam inimigos que queriam caçar essa pessoa no mato, entende? E as pessoas da casa estavam tranquilas. E eu falava assim, meu Deus, como é que elas podem estar tranquilas, sendo que tem um irmão nosso que está sendo caçado no mato, né? Está aí, escondido no mato, sendo caçado. Ele não pode vir para casa porque ele está sendo caçado, né? E são pessoas de Deus, certo? É um irmão nosso de Deus, no sentido de ser de Deus, estava no mato. E aí, de repente, eu vi aquela movimentação naquela casa, era bastante gente, sabe? Mas eles estavam bem. E eu com aquela preocupação, né? Como é que pode o nosso irmão, não vamos fazer nada para o nosso irmão? E eles falavam assim, ele sabe, ele já passou por isso, ele tem experiência, ele sabe. E eu, meu Deus, aí teve um momento que colocaram uma haste, assim, um pau com um microfone na ponta, colocaram assim numa janela da casa, sabe? Aquele pau com aquele microfone. Gente, é tudo assim no mato, tá? Aí eu falei, e eu assim ficava nos meus pensamentos, né? Gente do céu, e esse que tá lá fora sendo perseguido, né? Aí quando eu vi aquela haste com aquele microfone na ponta,
eu fiz um sinal para um homem que tinha assim na casa, né? Casa assim de gente, ó. Todos irmãos, todos nós irmãos. E um sendo perseguido no mato, tá? Um. Aí, quando eu vi aquele microfone, eu fiz assim um sinal para o homem, que tinha aquele microfone mais para lá, assim, na janela, que não dava para ver. Quando eu fiz o sinal para ele, uma menininha pequena, foi lá, abriu a porta, e eu falando, ela vai sair lá fora. E era de noite. Ela foi lá, abriu a porta, pegou aquele palco, aquele microfone, que era para escutar a nossa conversa, para descobrir onde estava esse outro aí. Pegou aquele palco, aquele microfone, e tinha uma água assim. Ela virou o microfone para baixo e tacou na água aquele microfone. E voltou para dentro e fechou a porta. E eu, no meu pensamento, eu falava assim, meu Deus do céu, essa menininha fez isso. Agora vai trazer os inimigos sobre nós aqui também, sobre a casa, né? E eu fiquei a noite inteira em sofrimento. De repente passou um outro correndo assim, arrastando um numa tipo de maca, mas arrastando para levar para longe, não sei se era hospital, daqui a pouco passou outro. E aí eu falei assim, eu vou pegar o carro e vou pegar esses doentes que estão levando, arrastando para lá, vou pôr no carro e vou levar. E aí falaram para mim assim, não precisa, eles sabem, eles sabem. E assim tudo foi. Em tudo que eu queria ajudar, eles falavam para mim, não precisa, eles sabem, eles sabem. E eu ficava, Senhor, e eu naquele sofrimento, e muitas coisas aconteceram, né? Aí faltava, tinha um menino com fome, esse era um bebê, ele estava com fome. Daí eu falei para ele assim, você tá com fome? Eu vou procurar alguma coisa para você comer. E era assim de gente na casa. Aí eu fui lá para a cozinha e fiquei lá, gente, o que eu posso dar pro nenê? O que eu posso dar pro nenê? O que eu posso dar pro nenê? Quando eu voltei, tinha uma menininha dando coisa pro nenê, não sei o quê, dando pro nenê. Eu falei assim, você já tá dando para ele? Já? Eu falei, gente, o que aquela menininha tá dando pro nenê, gente? Gente, ninguém tá prestando atenção. O que aquela menininha tá dando para aquele nenê? Pode dar aquilo lá que ela tá dando? E eles diziam, ela sabe, não se preocupe, ela sabe. Tudo eles sabem, ela sabe. Aí, para resumir, no fim do sonho, e eu em sofrimento, ali no meio daquele. Quando foi no fim do sonho, aquele que estava no mato, sendo perseguido no mato, e eles falavam assim na casa, eles falavam, né? Essa hora ele deve ter feito uma tenda na árvore. Essa hora a gente escutava barulhos. E eu falava, meu Deus, o que é esse barulho, meu Deus? E eles falavam assim, deve ser tal coisa, deve ser tal coisa. Eu falava, e o nosso irmão, como que tá o nosso irmão? Meu pai, como que tá o nosso irmão? Calma, não se preocupe, ele sabe. Ele é de Deus, ele tá, deixa, ele sabe. Eu falava, Senhor Jesus, o que está acontecendo? Aí, o que aconteceu? Se passou o tempo lá, ou era uma noite inteira, não sei como é que foi a história, esse que estava no mato voltou para casa, né? E eles estavam falando assim, ele está chegando aí, ele está voltando, assim com a maior naturalidade. Para eles não foi uma coisa extrema o que aconteceu. E para mim era uma coisa extrema. Eu falava, esse povo é louco, eles estão sem noção nenhuma das coisas. Eu falava. E aí eles falavam, ele está voltando. E foram receber ele, e abraçaram, e beijaram, e acolheram, e veio ele para dentro da casa. E eu queria saber quem era esse. E eu imaginando um guerreiro musculoso, tipo um guerreiro musculoso e fortão que veio para dentro, né? E quando veio para dentro, era uma criança. Era uma criança que estava lá no mato, sozinha, sendo perseguida lá. E eles falavam bem assim, não se preocupe, ele sabe. Aquela menininha pegou o microfone e tchá, na água assim, e voltou para dentro da casa. Eu falei, meu pai do céu, gente, tá cheio de adulto aqui, vocês não estão vendo não. Não se preocupe não, ela sabe. A outra lá foi dar não sei o que pro nenê lá, nem sei o que era que ela estava dando pro nenê. Eu falei, gente, vocês não estão vendo o que a menininha foi dar pro nenê lá? Pode dar pro nenê aquilo lá? O que será que ela está dando pro nenê? Fica tranquilo, ela sabe.
Então, amados, eu fiquei essa noite em sofrimento, né? Tô cansada. Fiquei essa noite em sofrimento, daí acordei e orei ao Senhor. Falei, Senhor, o que significa isso, Senhor? Né? Significa que eu tô não significa que eu tô fora, porque eu não participava daquilo. Significa que eu tô fora, é alguma coisa comigo, né? Eu não tô participando, não tô dentro do. Eu sempre digo assim, né? Que o que vai nascer é o filho varão. Então a igreja está sofrendo dores de parto e o filho provoca as dores de parto, né? O filho provoca as dores de parto, não é? É o bebê que provoca as dores de parto, não é? E a mulher sofre as dores de parto. Então eu orando ao Senhor e o Senhor dizendo assim: você viu o quanto você sofreu? O quanto você sofreu? É isso, é aquilo, é aquele outro, o quanto você sofreu? Então você sofreu as dores de parto. Você não provocou as dores de parto. Você sofreu. Eles é que provocaram as dores de parto em você. Você ficou lá em profundo sofrimento. E eles falavam, elas não se preocupa, irmã, ela sabe, não se preocupa. Você vê que eles estavam causando em você as dores de parto. E de repente nasceu o filho varão, não nasceu? E quem era o filho varão que apareceu lá, que nasceu? Quem era? Era um menino. Era um menino que veio do mato. Esse menino é aquele que eles falavam assim, não, ele sabe. E eles conversavam entre eles lá. Não, essa hora ele deve estar numa árvore lá fazendo não sei o quê. Não, essa hora ele deve estar fazendo altas coisas lá no mato. E eu imaginava um guerreiro valente assim, sabe? E eles falavam, chegou, ele tá voltando, ele chegou. Eu imaginava um guerreiro assim, né? Eu falava, meu Deus, eu quero conhecer esse guerreiro. Quando eu fui ver, era um menino fazendo todos aqueles prodígios que eles estavam falando, né? Daí eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? O que o Senhor quer dizer com isso? Então o Senhor me corrigiu, no sentido das minhas preocupações. O Senhor falou, você se preocupa muito. Deixa as preocupações para mim, quando você está fazendo as suas lives, a sua preocupação é muito grande em transmitir um zelo excessivo para os irmãos. Transmitir um zelo, não sei se eu vou conseguir concluir, tá? Você se preocupa em passar um zelo excessivo. Realmente o Senhor disse, né, o zelo pela minha casa me consumirá, não é? Quando ele quis arrumar as coisas. Mas o Senhor me disse assim, não dá tempo mais. Não dá tempo mais. Então, você não pode falar para os irmãos que eles devem ler a Bíblia da maneira que você está dizendo. Não dá tempo mais. Então, deixa eles partirem para a ação, como você viu as crianças no sonho. Deixa eles são os homens de 20 anos, arrolados como os homens de 20 anos. Todos eles, todos eles que eu já estou dentro, já foram arrolados, recenseados. Todos já foram recenseados. Todos têm o Espírito. Você não vai capacitar o Espírito neles. Isso era para 10 anos quando você começou. Quando você começou em 2014, aí sim. Em 2014, aí sim. Aí você tinha que ter esse zelo. Nós vamos ler a Bíblia, comer a Bíblia. Sim, por quê? Porque tinha 10 anos à frente ainda, não é? Esse ano faz 10 anos. Então ia ser lida a Bíblia muitas vezes. Agora não. Não dá tempo mais. Então, o que eu quero que você faça? Quero que você confie. Confie e diga:
Solte-os, solte-os, deixe-os. Você está prendendo eles, você está segurando eles. Deixe-os. Por quê? Porque o meu zelo, amados, o meu zelo é que a gente faça coisas que o Senhor não está mandando fazer. Esse é o meu zelo, entende? Porque é melhor você não fazer do que você fazer o que o Senhor não está mandando você fazer, entende? Você pode fazer um desserviço. E o meu zelo é esse. E o Senhor disse: solte-os, solte-os, porque não dá tempo mais. Então deixa eles irem fazer as suas obras, né? Por isso que a menininha foi lá e assim, de uma maneira, como é que se diz? Inadvertida, de uma maneira despreocupada, ela pegou aquele microfone que era do inimigo, o inimigo poderoso, o inimigo poderoso. Então, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito assim natural, e eu fazendo sinal para o homem, assim, fazendo sinal para ele ver que o espião estava ali. E a menininha não. A menininha foi lá, pegou, abriu a porta, saiu para as trevas, saiu da casa, adentrou nas trevas, pegou o inimigo, foi lá e tchum, na água, destruiu o microfone. E eu fiquei desesperada, em sofrimento, né? Não só pela menina, mas por todos nós. Aí depois a outra foi lá e dando de comer pro nenê. Eu falava, gente, o que ela tá dando pro nenê? Vai matar o nenê. Alguém tá preocupado com o que ela tá dando pro nenê? E eles diziam, calma, irmã, ela pode. Ela sabe, ela sabe. Então, gente, quando veio aquele guerreiro, voltou da floresta, aquele guerreiro que todo mundo tá falando, né? Quando ele voltou das trevas na floresta, passou a noite toda lá. Quando ele voltou, e todo mundo foi recebê-lo com abraço e beijo, isso, aquilo. Era um menino, era um menino. Então o Senhor me disse, para com esse zelo excessivo, para com esse zelo excessivo. Para de dizer a eles, lê a Bíblia inteira, lê a Bíblia inteira, lê a Bíblia inteira. Não dá tempo mais. Solte-os, solte-os. Diga a eles, façam o que está no coração de vocês. Façam o que está no coração de vocês. Então, eu os liberto, eu os solto. Porque eu os estava prendendo, compreendem? Então eu os liberto, eu os solto, podem ir. Podem ir fazer as suas obras. Façam as suas obras. Mas leiam a palavra. Leiam a palavra. Façam as suas obras e leiam a palavra. Simultaneamente, compreendem? Não é que não é para ler a palavra. Não é que não é para ler a palavra. Mas leiam e façam. Leiam e façam, leiam e façam. Não fica primeiro esperando crescer, como eu dizia, se tornar um filho maduro. Comecem a fazer como crianças mesmo, tá? Então vejam que só o bebê era alimentado, só os que estão nascendo agora. Os que estão nascendo agora, sim, né? Os que estão nascendo, mas os que já são crianças, né? Essa menininha mesmo que pegou o microfone e levou lá para fora, eu acho que tinha uns 5, 6 anos de idade, a menininha que fez isso. Saiu nas trevas. Nenhum adulto segurou ela, né? E esse outro que chegou assim de fora, acho que tinha uns 8, 9, que estava lá na floresta. Tinha uns 8, 9, eu acho. Entende? Todos os adultos estavam ali na casa. Esses que passavam correndo, carregando o outro, eram adultos. Daí eram adultos doentes, abatidos pelo inimigo, colocavam um tipo de esteira e iam arrastando pela estrada. E eu falava, vou pegar o carro e vou levar. Não precisa, irmã. Não precisa, irmã. Então, o que o Senhor quer me dizer? O Senhor quer me dizer, deixa eles
liberte-os, abençoe-os, abençoe-os, unja-os, abençoe-os e unja-os. Deixe eles fazerem, porque sou eu que coloco no coração deles o querer e o realizar, né? Não os impeça. Então, amados, eu os abençoo. Eu os abençoo. Sigam o coração de vocês. Fico muitíssimo preocupada, mas eu os abençoo. Façam o que Deus tem posto no coração de cada um de vocês. Vá e faça, seja livre. Vá e faça, seja livre. Amém? Porque não dá mais tempo de fazer como eu aprendi. Como eu aprendi. Como eu aprendi, não dá mais tempo. Então é melhor que vocês façam e errem. E o Senhor corrija do que vocês não fazerem nada. Compreendem? É melhor vocês irem e fazer. Nem que alguns morram por causa da imperícia de vocês. Entende? Mesmo que alguns morram por causa da imperícia de vocês. Mas muitos serão salvos. Muitos serão salvos. Né? E o Espírito do Senhor protegerá a todos. Amém? Amém. Então leiam, porque pense bem, amados, que o que eu falava para vocês, leia um versículo por dia, porque eu queria que vocês se alimentassem, começando de uma maneira didática e pedagógica com crianças, e o Senhor falou, para com isso, para. O Senhor já vinha falando, né? Mas eu não estava compreendendo, porque ele vinha falando no sentido assim, estou arrolando os que têm 20 anos, e o Senhor falava, porque eles não estão capacitados para a guerra. O que eu uso neles é a coragem e a obediência. A coragem e a obediência. Então é melhor ter coragem do que ficar acuado em casa. Então, amados, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, te peço perdão. Te peço perdão, Senhor, pela minha falta de clareza, porque muitas vezes o Senhor disse, mas eu fiquei apegada aos meus rudimentos, às minhas tradições. Agi como uma anciã que quer ter as suas tradições respeitadas. Senhor, liberta os seus filhos, que eles vão abençoados, guiados pelo teu Espírito, e que se alimentem da tua palavra conforme puderem, conforme conseguirem. O Senhor seja com eles como o Senhor diz que é, e realmente o Senhor é. Senhor, lhe peço perdão, Senhor, porque o Senhor tem trazido muitas pessoas para cá. O Senhor tem trazido para cá e eu estive errando com eles. Senhor, me perdoa e os guia, os leva, são livres, são passarinhos livres, que cada um faça a sua obra com temor e com amor ao Senhor e leia a palavra. Amém? Então, amados, é isso. Não dá mais tempo de nós lermos a Bíblia como eu fui ensinada no ano 2000, pensa, nós estamos em 2024. Né? Então vão e façam com urgência o que vocês têm que fazer, o que o Senhor pôs no coração de vocês. Vão e façam com urgência. Não se preocupem. Estou certo, estou errada. O Senhor os guiará. O Senhor os guiará. Mesmo que alguns passarão atingidos, né? Esses que eram socorridos nessas macas, né? Por erro nosso, por erro nosso. Vocês já ouviram falar em fogo amigo? Fogo amigo, quando um soldado mata outro soldado do mesmo exército. Então, o Senhor me disse claramente, não se preocupe com essas coisas.
Deixe apenas que vão. Hoje eu preciso da coragem deles. A coragem deles. E eu vou capacitar no caminho. Porque não dá mais tempo de primeiro capacitar para depois enviar. Não dá mais tempo. Amém, amadinhos do Senhor Jesus? Amém, Johnny. Tem que comer. Tem que comer. Sem comer não tem como ir. Não é que não é para comer. Tem que comer a palavra. É que antes eu dizia, primeiro comer, primeiro crescer, primeiro amadurecer, para depois ir. Eu estava errando nisso, peço perdão aos irmãos. Peço perdão aos irmãos, estava errando nisso. Agora o Senhor disse, vai, come e vai, come e vai, come e vai. Tá bom? Não é para ficar sentado aos pés do Rabi, até o Rabi dizer, você tá pronto, pode ir. Não. Vai, come e vai, come e vai, come e vai, come e vai. Amém? Amém. Come e vai. Amém? Por quê? Porque o Senhor deixou... Gente, como a gente é burro, né? Como eu sou burra, Senhor Jesus. O Senhor falou, o versículo de vocês é Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12 diz, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E trago comigo o galardão, ou seja, trago comigo a sua vaga no reino. A vaga que você vai ocupar no reino, trago comigo, certo? E aí ele diz assim, eu tenho esse galardão para premiar a cada um segundo as suas obras. Não é segundo quanto leu da Bíblia, quantas vezes leu a Bíblia inteira, mas segundo o que praticou da Bíblia. Da Bíblia. Então, por isso que o Senhor está dizendo, leia e vá, leia e vá, leia e vá, porque é momento de obras. De obras. E eu queria que primeiro ficasse maduro, para depois ir. Não. Qualquer criança, lê e vai, lê e vai, lê e vai. Compreendeu? Porque o Senhor vem sem demora. Não dá tempo mais de fazer uma faculdade para depois ir. Compreende? Eis que venho sem demora, Everton. E trago comigo o galardão. O galardão é a sua vaga no reino, é a sua posição no reino. Para você entrar na sua posição no reino, você precisa estar capacitado para essa posição. Então, digamos que no reino, você vai ocupar uma posição de cuidar de casais, por exemplo, né? Por exemplo, de casais. Você vai cuidar de casais nas nações, né? Então, você precisa praticar agora, urgente, o cuidar dos casais agora, porque esse é seu treinamento para lá. Então, conforme você vai e cuida dos casais, você vai ter necessidade de comer. Você vai ter necessidade de comer. Para alimentar as ovelhas, você tem que comer, você tem que preparar o que você vai dar. Não é verdade? Não dá mais tempo de amadurecer primeiro. Então, agora as crianças devem ir para o trabalho. Amém? Aquilo que o Senhor pôs no seu coração, você deve praticar já, urgente. Se o Senhor pôs no seu coração, eu vou responder perguntas no TikTok, por exemplo. Vou responder perguntas. Então a pergunta vem e obriga você a ir para a palavra. Compreendem? Vai obrigar você a ir para a palavra. Então aquilo que o Senhor pôs no seu coração, automaticamente obriga você a ir para a palavra. Tem que obrigar você a ir para a palavra, senão não é obra do Senhor. Antes eu dizia, primeiro nós vamos nos constituir da palavra para depois ir. Para não errar o meu zelo pela casa do Senhor,
se preocupava com os erros. Os erros. Aí o Senhor está dizendo, alguns vão morrer mesmo. Alguns que vocês vão pregar, vocês vão matar. Porque vocês são crianças, vocês não sabem fazer. Vão matar. Mas o Senhor disse, não se preocupe. O Espírito paira sobre esses. Estão protegidos. Os que vão receber vocês estão protegidos. Tudo é treinamento do Senhor, né? Então esses que passam arrastados para ir para o hospital, eles vão ser salvos. Vão ser salvos, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mas pratique o que o Senhor está pondo no seu coração. Isso vai levar você para a palavra. É o contrário do que eu estava ensinando. Peço perdão aos irmãos. Peço perdão aos irmãos. Finalmente compreendi. É o contrário do que eu estava ensinando. O Senhor falou, se fosse 10 anos atrás, sim. Sim, 10 anos atrás, sim. Agora não. Amém? Por isso o Senhor me tirou do YouTube e trouxe para cá. É algo novo. É algo novo. Por isso ele tirou de lá e trouxe para cá. Lá tinha 20 mil pessoas. O Senhor parou com aquelas 20 mil e começou do zero aqui. Dá para compreender? Aos poucos foi clareando. Eu não compreendia, eu não queria compreender, eu sei lá eu o que. Agora o Senhor me deu um choque essa noite. Deu um choque. Agora entendi. Né? Tô cansada de lutar a noite inteira no sonho. Cansada fisicamente de tanto lutar no sonho de noite. Mas agora compreendi. Agora compreendi. Amém, amadinhos? Então, deixa eu ver aqui. Lucas. Onde é que eu parei nesse Lucas aqui? Jesus confere honras a João. Vamos ler um trechinho? Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Que alívio, irmãos. Parece que agora eu estou no jugo do Senhor. Parece que antes eu não estava. Estava carregando um peso, assim, sabe? Um peso, uma responsabilidade muito grande. O Senhor disse, libera eles, deixa eles irem. Deixa eles irem. Deixa eles irem. São livres. Então, vamos lá. Estamos em Lucas 7:24. Havendo partido os mensageiros de João, passou Jesus a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João. Quem são esses mensageiros de João? São aqueles que João enviou para perguntar para o Senhor. João mandou vir te perguntar, és tu ou temos que esperar outro? Por quê? Porque João esperava que o Senhor fosse lá na prisão. O Senhor nunca foi lá, né? Então, quando eles saíram, os mensageiros de João saíram, o Senhor Jesus passou a testemunhar às multidões acerca das obras de João. Aquilo ficou no coração do Senhor, né? Aquilo ficou no coração do Senhor. Ah lá, Beatriz, é isso aí mesmo, Beatriz. É isso aí mesmo. Uma vez fui ao hospital doente e o Senhor mandou eu falar dele para os doentes, e eu fiz. É isso aí mesmo. Eu carrego sempre versículos na minha bolsa, aqueles versículos assim, tipo caixinha de promessa, eu tenho um monte, sempre tenho na minha bolsa. Aí eu levei minha mãe para o hospital, ela começou a pegar os versículos e dar para as pessoas. Né? Então, aí o Senhor Jesus ficou falando de João. Aí o Senhor disse assim, o que vocês saíram para ver lá no deserto? Um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? Foi isso que vocês foram ver? O que vocês saíram para contemplar? Um cavalheiro vestido de roupas finas? Foi isso que vocês foram contemplar? Ora, os que vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem em delícias. Esses aí estão nos palácios. Esses estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram observar? Um profeta? É isso que vocês foram observar? Eu vos asseguro que sim, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito:
Eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Aleluia. Então esse é o executivo do Senhor. Ele veio preparar o caminho, ele é contra o sistema. Veio preparar o caminho, ele é contra o sistema. Ele se vestia de acordo com a sua missão, né? Protestar contra o sistema. Então, quando ele diz assim que o que vocês foram ver no deserto, né? Ele está dizendo sim, mais do que um profeta. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Então vejam bem, o Senhor ficou magoado com a pergunta de João, mas em algum momento aqui ele fala mal de João? Algum momento aqui ele fala mal de João? Embora tenha ficado magoado, feriu o coração dele. A pergunta de João feriu o coração do Senhor. Mas em algum momento ele fala mal de João aqui? E aí diz assim, todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. No reino, ele é o menor. Como é que pode uma coisa dessa, né? Aqui na terra ele é o maior, mas lá no reino ele é o menor. E todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvirem as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. Mas quem que batizava daí? Quem que batizava daí? Os discípulos de João, né? João está preso. O Senhor me libertou da vida de prostituição. Amém, José Ferreira. Amém, Jesus é o Senhor. Agora tem que fazer as obras, as suas obras, né? Entretanto, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios e não se dispuseram a ser batizados por ele. Aqui ele diz quem? Os fariseus e os doutores da lei, eles recusaram, não fala os políticos. Herodes era um político, né? Então a gente vê que a correção que João Batista fazia a Herodes realmente não era necessária, não era o que o Senhor estava mandando, né? Era necessária, porém não era o que o Senhor estava mandando. Tá um sol aqui já. Entendem, meu povo? Então, vamos ler só mais um trechinho? Senhor Jesus. Então diz assim: sendo assim, a que compararei as pessoas da presente geração? Prosseguiu Jesus. Com o que se assemelham? Ora, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós vos tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentações e vocês não choraram. Assim tendes agido, pois veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e vocês julgam, esse aí está com demônio. Então chegou o Filho do Homem, que é Jesus, comendo pão e bebendo vinho, e vocês condenaram. Eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Pronto. Falou tudo. Todavia, apesar de todo esse julgamento aí, né, que vocês fazem, tá falando de quem? Dos velhos, os velhos na fé. Eu, os velhos na fé. Tá dizendo, né? Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Obras de quem? Das crianças que estão na praça, né? Ora, são como crianças,
Sendo assim, a que compararei as pessoas da presente geração? Presente geração somos nós, não é? Vocês são a nova geração. Eu sou velha geração. Vocês são a nova geração. Eu sou velha geração. Eu sou a anciã religiosíssima que está presa nessas coisas antigas, né? É King James, Flávia, mas eu parafraseio o que eu tô lendo. Então, às vezes, vocês compram aqui King James e acham que vai falar do jeito que eu falo aqui. Eu tô não é traduzindo, eu tô interpretando o que está escrito, entendeu? Então, sendo assim, a que compararei as pessoas da presente geração? Com que se assemelham as pessoas da presente geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas para as outras. Nós tocamos flauta, vocês não dançaram. Nós contamos lamentações, vocês não choraram. Assim tendes agido, pois veio João Batista, que não come pão, não bebe vinho, e vocês julgam, esse aí tem demônio. Então chegou o Filho do Homem, comendo pão e bebendo vinho, e vocês condenam. Eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Não, são as obras do Senhor. As obras do Senhor, não das crianças, né? No entanto, a gente percebe aqui, né, que o Senhor vê como crianças apenas, né? O Senhor não condena elas. Os filhos da sabedoria, esses sim, os que leem a Bíblia, reconhecem e acolhem as suas obras. Então, as obras do Senhor, que ele está dizendo aqui, que são as obras dele, hoje são feitas através de quem? Das crianças, gente. As crianças é que são corajosas, as crianças é que são destemidas, as crianças é que simplesmente vão, não ficam questionando, não ficam pondo dificuldade, não ficam pondo, né? Não ficam trazendo limitações. As crianças, elas simplesmente vão. O Senhor põe no coração delas e elas simplesmente vão, né? Hoje mesmo eu vou conhecer uma igrejinha, diz que é uma igrejinha, não sei do que se trata, mas tem um condomínio aqui, né? Eu comentei com vocês já, né? Uma senhora que quer que eu vá lá cuidar da igrejinha dela. Eu relutei tanto com o Senhor, com essa questão aí. Senhor, o que é isso? Que igrejinha é essa aí, Senhor Jesus? Então, eu vou lá conhecer hoje, para ver o que é, do que se trata, como é que é essa história aí, o que está acontecendo lá, né? É uma senhora. Então, o Senhor me falou das filhas de Zelofeade. Se não tem um irmão para fazer, você vai lá e faz, né? As filhas de Zelofeade herdaram também, porque não tinha homem. Então, se não tem homem, as filhas de Zelofeade vão cuidar da herança. Então, eu vou lá hoje, depois eu vou contar para vocês o que está acontecendo com essa tal dessa igrejinha aí, que fica num condomínio aqui, chamado Vila Flora. É um condomínio gigantesco, que tem um monte de casas assim. Até vão lá pro Instagram, gente. Eu vou começar a movimentar mais o meu Instagram, porque senão vocês não acompanham as coisas, né? Eu acho que é interessante vocês acompanharem as coisas também, né? Pra, sei lá. O meu Instagram antes cuidava da minha profissão, né? Eu falava mais sobre saúde, alimentação, esse tipo de coisa, porque eu sou nutricionista, né? Então, eu acredito que vai ser bom eu mudar, fazer uma migração no meu Instagram, né? É o mesmo daqui, Idelma Ferreira, com H. O YouTube também, Idelma Ferreira, com H. Fazer uma movimentação, né, Leile? E começar a falar das coisas do Senhor lá no Instagram também, né? Mostrar, olha, gente, vim conhecer aqui a igrejinha é assim, assado, porque daí fica legal, porque aí nós temos mais comunhão, né? No outro dia, quando eu falo, olha, gente, a igrejinha lá, ontem assim, assado, vocês viram no Instagram, né? Porque aqui não tem como eu mostrar a imagem para vocês, não é verdade? O Senhor me colocou numa família de católicos. Eu tenho pedido a Deus para falar dele com sabedoria. Amém, amém.
Não fique pedindo muito, apenas faça. É isso que o Senhor disse hoje. Comece a fazer, né? É claro que com cuidado, não é de qualquer maneira, porque o Senhor diz que muitos vão ser mortos por causa da... sabe quando fala lá o médico, né? Fala assim, o médico agiu quando querem entrar na justiça contra o médico. Aí não fala lá imperícia, negligência, não sei qual é a outra palavra. Imperícia, negligência, são 3 palavras, né? Quando o médico erra. Vejam aí no Google. O médico errou. Imperícia, negligência e tem mais uma palavra. Não lê. Então compre a King James, que é essa aqui. Se você vai comprar, então compre essa, que é essa aqui, ó. King James, atualizada. Imprudência, né? Imperícia, não, imprudência eu falei. Negligência, imperícia e imprudência, é isso? Negligência, imperícia e imprudência. Então, vocês como médicos em estágio, vamos dizer assim, né? Tem que tomar cuidado para não cometer. Vocês são residentes, tomar cuidado para não cometer imperícia, imprudência e negligência, né? Tomar cuidado, porque senão vem processo em cima. O processo vem, mas o processo também vai ser um tipo de um treinamento do Senhor, né? Então, amém, aleluia, glória a Deus. O Senhor disse, vão, vocês são livres, vão, que o Senhor vai trabalhar tudo em todos, né? Lembrem-se, Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora e trago comigo a sua posição no reino. Essa posição depende das obras que você praticou aqui, senão você vai caindo na posição, que nem João Batista. João Batista foi descendo na proposição no reino, até se tornar o menor. É o menor no reino, né? Nós só vamos compreender quando a gente chegar lá. Mas nós temos que garantir a nossa posição, que é aquilo que Paulo falou, combati o bom combate, né? Guardei a minha posição no reino. Então ele está na posição adequada, que o Senhor tinha separado para ele. Nós também temos a nossa posição. Só que se nós não tivermos obras, nós vamos perder essa posição. Tá bom? Pesquisem no Google sobre essas coisas. Não vai dar tempo de falar sobre isso, tá bom, Maria? Fiquem bem. O Senhor Jesus é o nosso amado Senhor. Vou lá fazer agora as coisas da mulher virtuosa. Fiquem bem todos e pratiquem. Vão e façam as obras. Tchau, tchau. Vamos ver quantos passaram aqui? Passaram 7.600 pessoas. 29 novos seguidores, 50 diamantes de 12 presentes. Aí eu quero saber aquela parte de quantos os corações trouxeram. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Apareceu. 278 pessoas vieram pelos corações, tá? Deixa eu dar um print aqui, depois eu coloco lá no grupo para vocês verem. Dei. 278 pessoas vieram dos corações. Fiquem bem, amados. Amo demais vocês. Muito obrigado. Vocês são muitíssimo amados pelo Senhor e por mim também. Tchau, tchau. Obrigado por tudo, viu? Todo mundo que ajudou e a gente chegou no 63K. Beijo.